Som Maior. Obrigado pela visita, pela presença aqui, prazer recebê-lo aqui na Rádio Som Maior, e seja sempre à vontade. Primeiro, antes de entrar nas questões internas e da sua vinda aqui ao sul de Santa Catarina, eu quero ouvi-lo sobre o pacote que o ministro Paulo Guedes preparou e o presidente entregou hoje no Congresso Nacional. Qual é a visão que vocês da área têm sobre esse pacote, o que vem lá de dentro e o efeito para a sociedade? Nós, especialmente em relação à estabilidade dos servidores públicos, nós temos uma grande preocupação porque é uma questão que pode desestruturar o serviço público. Vamos lá, vamos pensar nas carreiras de Estado, magistratura, Ministério Público, o próprio fisco. Como é que fica aquele promotor, aquele juiz, aquele auditor que trabalham com grandes empresas, que têm conexões políticas fortes, que tem bastante poder político no Congresso, aquele auditor que descobre uma empresa que frauda milhões de reais, aquele juiz que condena determinada empresa ou os sócios da empresa à prisão, aquele promotor também que trabalha para prender alguém que distorce a economia de um determinado setor. Então, nós vemos que as mudanças são bem-vindas, mas elas precisam ser mais discutidas com um pouco mais de tranquilidade, com mais calma, sem afogadilho, porque esses projetos são projetos de longo prazo e o ministro vai ficar no governo aí, a gente não sabe quantos anos, só que os efeitos dos projetos vão ser duradouros. Então é por isso que a gente tem que ter um pouco mais de calma e analisar o que é bom. Tem coisas boas nesses projetos, mas tem outras que precisam ser melhores pensadas, né? Falando nisso, vindo para Santa Catarina, nós tivemos agora no início do ano, nesse primeiro semestre, alguns embates entre a Assembleia e setores produtivos do empresariado, da economia catarinense, que foram afetados por aumento direto ou indireto, de tributos. Principalmente aqui na região, pessoal do arroz e setores aqui do agronegócio foram muito atingidos. Como é que está essa situação e como é que vocês participaram disso? Quando começou a questão dos benefícios fiscais, foi suscitada na Assembleia, houve uma grande demanda por parte da própria Assembleia, de assessorias dos deputados, para entender melhor o processo, porque o governo enviou alguns projetos lá para a Assembleia Legislativa sem a devida explicação, sem sentar com os deputados, sem conversar, explicar ponto a ponto o que conversar com cada setor. Então, teve uma demanda muito grande e o papel do Sindifisco foi de esclarecer, ajudar os deputados a entenderem, primeiramente, o que eu estou votando, né? No que esse projeto afeta a minha região, o meu setor, o setor que eu represento aqui, porque, mais uma vez, a questão tributária, ela é complexa e ela é uma questão de longo prazo. Eu mexo hoje e os efeitos são duradouros. Então, toda e qualquer mexida tem que ser analisada com calma e, mais do que isso, o que desagradou muito o setor produtivo nas rodadas de conversa que a gente teve com as federações todas, com as associações também, é a forma pela qual está sendo feito esse tipo de tratativa. Não tem tratativa, na verdade. É unilateral. O governo manda o projeto para a Assembleia e quer que a Assembleia simplesmente ratifique. Só que a questão tributária é a vida das pessoas. É o emprego lá na ponta do dia a dia do cidadão comum que paga o imposto, principalmente o indireto. Então, tem que ter uma reflexão mais ponderada, com mais calma. Não pode simplesmente afetar a segurança jurídica das empresas que vieram para cá. A Santa Catarina se diferenciou nos últimos anos, e isso a gente tem orgulho de dizer, porque tem uma logística melhor, tem a questão portuária que é bem desenvolvida, o nosso povo, a mão de obra, o povo empreendedor, só que tem toda a questão tributária que tem sido construída ao longo dos anos para dar estabilidade e segurança jurídica. Isso. Quando a gente vai discutir com uma multinacional alemã, por exemplo, eles querem ter segurança de que eles vão realizar o investimento e vão ter aquela garantia por determinado período daquele benefício fiscal, por exemplo. Então, essa é uma questão que traz insegurança. Tem que ter segurança jurídica para o investidor vir para cá. Todos os países e modelos que deram certo, os desenvolvidos, é porque tem segurança. Por que hoje, por exemplo, os governos compram títulos do governo americano? Porque eles acreditam
é confiança naquele título, que aquele título é seguro, é sólido. Claro. E isso a gente tem conseguido construir aqui em Santa Catarina, né? Ao ponto de atrair multinacionais alemães, por exemplo. Isso, essas conversas no primeiro semestre fizeram reverter a situação do aumento de tributo, ou o governo manteve-se na mesma posição e aumentou o tributo? O governo manteve, né, porque tem um entendimento em alguns pontos de que havia necessidade de correção. Nós ponderamos muito, né, principalmente as questões da cesta básica, né, que elas afetam direto, só que esse modelo de tributação ele tem que ser rediscutido também no plano federal, né? A incidência tributária sobre medicamentos, sobre a cesta básica, toda ela tem que ser trabalhado e nesses projetos que o ministro Paulo Guedes apresentou para o Congresso, um deles trata um pouquinho da reforma tributária, de criar um imposto federal unificando PIS, COFINS e as contribuições da Previdência, né? Tem que unificar, tem que melhorar, e só que aqui no estado a discussão local ainda ela foi um pouco prejudicada, porque o governo é novo, também tá levando um tempo para compreender como é que a estrutura administrativa funciona. Eu acredito ainda que algumas coisas possam ser revistas, né? Eu não tiro o mérito também do secretário, do governo, porque tem vários benefícios que ao longo do tempo se concretizaram e hoje já não se justificam mais. Só que, mais uma vez, a discussão tem que ter uma forma mais ponderada, tem que chamar os setores para conversar, entender aquilo e justificar. Eu estou tirando o benefício por essa razão, tem que ter uma justificativa técnica, que hoje tem. Sim. E consertar mesmo. O nosso sistema tributário precisa de conserto. Nós tivemos um crescimento na receita do Estado de quase 14% nesses primeiros 10 meses de 2019. Isso é aumento de tributo ou isso é aquecimento maior da economia? Essa questão tem vários fatores envolvidos, né? Se nós pegarmos no primeiro semestre, que o Conselho Nacional de Política Fazendária faz um estudo, que é o boletim do CONFAS, de toda a arrecadação tributária dos estados. Se nós só analisarmos o ICMS, Santa Catarina cresceu no primeiro semestre, de janeiro a junho, em comparação com o mesmo período do ano passado, 17,99%, e aí tem uma análise de todos os estados, e a média dos outros estados é em torno de 6%. Paraná, o crescimento foi negativo, 3%. Por que eu digo isso? Porque quais são os fatores envolvidos? A economia está voltando a aquecer, mas se a gente olhar nos outros estados, não. Santa Catarina é diferente, porque a gente vem se preparando ao longo dos anos para um momento mais atenuado de crise. Então, a saída da substituição tributária de determinados produtos também, que é quando você não antecipa o pagamento na entrada e paga só pela saída do produto. Isso vem ajudando enormemente aqui no estado, só que isso levou anos para ser estudado. Cada coisa tem que ser, cada segmento tem que ser estudado, porque, por exemplo, o setor metal mecânico é diferente do setor do comércio exterior é diferente de grandes redes de supermercados. Então, cada setor tem que ser estudado. E tem aliado o fato do catarinense também ser um povo mais empreendedor, mais empenhado. E outro fato a destacar é o trabalho hercúleo que a nossa DIAT vem fazendo, de buscar aquele tributo que teoricamente estaria perdido. O que é a DIAT? A DIAT é a nossa Diretoria de Administração Tributária, certo, que é a parte da Fazenda que cuida da arrecadação de tributos. Todas as políticas que vêm sendo construídas ao longo dos anos, agora estão dando resultado, porque lá no auge da crise, os outros estados aumentaram, por exemplo, a energia, aumentou o ICMS sobre energia. Isso no longo prazo é errado, porque no curto prazo aumenta a arrecadação, só que no curto prazo tu faz com que as empresas ponderem se vale a pena ficar naquele estado ou ir para um outro estado que a energia é mais barata, considerando que a energia é um insumo essencial para a indústria, né? De grande peso na contabilidade de custos das indústrias. O fisco está mais instrumentado, está mais forte no sentido de combater sonegação e de cobrar o tributo que deve ser pago? Está. O que trouxe uma revolução dentro do fisco que os outros estados não têm, a gente tem e tem muito orgulho, eu gosto de falar, é dos grupos especialistas setoriais. Hoje nós temos 18 grupos especialistas setoriais, cada um deles estudando um segmento da economia. Então, por exemplo, o Simples Nacional, o grupo de combustíveis, comércio exterior, isso é legal, porque eu sempre digo,
As nossas soluções da fiscalização, da auditoria, são feitas tudo pelas pratas da casa, não são empresas terceirizadas que desenvolvem software, não. Somos nós, dentro de casa. Essa especialização começou lá em meados de 2006, ela faz com que os grupos debatam os assuntos com profundidade. Hoje, por exemplo, combustíveis, a gente tem especialistas. Comércio exterior, o nosso sistema de comércio exterior é um dos melhores do país. Vários vêm aqui conhecer de outros estados, que a gente quer copiar o modelo. Criciúma tem especialistas em embalagens e descartáveis, que é um grupo que é referência nacional. O controle de grandes supermercados também, que é a nossa equipe aqui de Criciúma que faz, que desenvolveu um software próprio, que é um colega que bolou, sabe, que é uma solução caseira que traz um grande retorno para o Estado. Então, a Fazenda hoje, a auditoria tributária, ela está preparada para encarar, porque a especialização que teve nos últimos anos, ela foi gigantesca, a evolução tecnológica. A gente saiu da nota papel, de parar caminhão na estrada, ainda a gente faz aquelas operações de trânsito, tem que estar na rua, hoje com o controle do varejo, mas toda a documentação migrou para o eletrônico. Interessante isso, que a nossa região ela é tipo a capital do supermercado, as maiores redes estão aqui, e aqui é tipo a capital do plástico, né? As maiores indústrias do plástico, algumas maiores do país estão aqui. Sim. Então, é interessante que, entendendo isso, grupos especiais foram constituídos aqui. Sim. Trabalhar exatamente aqui. É verdade. O nosso forte, por exemplo, comércio exterior, é Itajaí e Floripa, né? Nós temos 5 portos e até, por exemplo, o de Imbituba é um que pode trazer mais desenvolvimento para essa região. A gente tem políticas de Estado e até dentro da própria administração pensando no Itajaí. É um porto que deu certo. Vamos copiar o que foi feito para o porto de Itajaí, para o porto de Navegantes. Vamos aplicar aqui para o porto de Imbituba, que é um porto estadual. Não precisa nem incomodar o governo federal, é nosso. Vamos copiar. Isso é uma coisa que eu defendo, e o Sindifisco defende, e os auditores também, é defender umas questões mais macro, mais estratégicas. Por exemplo, o porto de Imbituba aqui no sul é estratégico. Vamos copiar o que deu certo em Itajaí, não vamos ter medo de copiar e colar aqui para dar certo. Vamos tentar, vamos fazer. Né? O senhor está nessa viagem a Criciúma, região, o senhor está correndo o estado de Santa Catarina? Estamos reunindo os colegas, conversando. Recentemente nós tivemos algumas questões com o governo estadual, pertinente a uma indenização que nós recebemos há quase 50 anos, né? E a gente vem conversando com o pessoal para tentar harmonizar também as nossas questões, debater, ouvir o que as pessoas têm a dizer. O Giro pelo Estado é legal porque é cara a cara com o filiado. Claro. E nós precisamos disso para conversar, para entender, para ouvir, para o filiado sentir que a gente está junto, né? Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua visita. Um prazer recebê-lo. Esteja em casa. Obrigado. Quando vier a Floripa, está feito o convite para conhecer o Sindifisco, tomar um café, conversar. Nós adoramos conversar, gostamos de conversar sempre. Conversar faz bem. É verdade. O que mais precisa é diálogo. As pessoas hoje... Vamos lá, vamos falar no nível federal, estadual. O que dá errado porque falta diálogo. Falta conversa. Né? Então, se tiver... Às vezes a gente pode até, eu sempre digo para o nosso pessoal, brigar internamente, mas depois se resolve e está coeso e unido para lutar externamente. É isso que a gente precisa. Abraço. Abraço, muito obrigado.